2022. Ser sobrenatural. Que bom podemos estar aqui adorando o Senhor. Queria cumprimentar todos vocês também que nos seguem pela TV Rica, de perto ou de longe, do Brasil ou das nações. Deus te abençoe. É um prazer tê-los aqui conosco também. Que bom estarmos aqui. Que bom que você veio. Fiquei feliz de ver Serginho e Michele ali, né? Hoje eu falei com o Serginho. Que legal. Feliz em ver vocês aqui. Amém. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, doce presença do Senhor. E como é bom poder estar aqui falando e ministrando num tempo tão especial, né? Que é o mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês muito especial, e eu considero o mês de janeiro um mês muito especial. Eu e a Fernanda, nós consideramos isso, a nossa casa, porque o mês de janeiro é o mês das primícias, não é mesmo? O mês das primícias. E eu considero ele especial porque é um mês que nós temos a oportunidade de criar um padrão, nós sabemos disso, né? Criar um padrão para o restante do ano, né? Um padrão, na verdade, você trazer, ofertar, primiciar de diversas formas, e isso tem poder para estabelecer espiritualmente aquilo que Deus vai gerar nas nossas vidas durante o ano, né? E também que é um mês onde tem a festa mais inclusiva da igreja, que é a festa das primícias, né? É a festa mais inclusiva porque não importa seu sexo, sua idade, não importa aquilo que você faz, sua condição, todos se unem para celebrar ao Senhor e primiciar diante dele. Amém? Isso é bíblico, né? Em Deuteronômio 16 nós vemos isso, ou como essa festa é inclusiva, a festa das primícias. Amém? Então poder estar aqui, não só ministrando, mas estar na casa, estar adorando o Senhor, estar juntos como família, é um tempo muito profético. E por isso que nós como igreja, durante todo o mês de janeiro, nós temos a oportunidade de primiciar de diversas formas, e nós como casa caminhamos nessa direção, e nós estabelecemos semanas de primícias, né? Específicas. Então essa semana nós estamos fazendo a primícia de adoração, essa semana que vem nós teremos a oportunidade de fazer primícia de oração, na próxima semana, semana de primícias de honra, e na última semana, a semana de primícias de finanças, né? Porque a primícia, ela é por espécie, é uma oferta por espécie, aquilo que você semeia, você colhe na mesma espécie. Então se nós estamos aqui, nessa semana toda, nós tivemos culto todas as semanas aqui, nós tivemos culto de intercessão com adoração, tivemos culto de adoração no servir, diversas formas. Semana que vem nós vamos estar fazendo de oração, e Deus vai retribuindo, nós vamos colher em cima dessas sementes. Vocês estão comigo? Amém? E nós estamos nessa semana de adoração, e hoje eu tenho a oportunidade de vou estar dividindo com vocês aquilo que o Senhor ministrou sobre o meu coração, no tema que é adoração que nos leva ao sobrenatural. A adoração que nos leva ao sobrenatural. E eu gosto muito de falar sobre adoração. Gosto muito. Porque a adoração não se trata de algo específico, de um momento específico, mas a adoração se trata de tudo nas nossas vidas. Não é mesmo? A adoração se trata de tudo nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos adora ao Senhor. E eu me identifico muito com essa palavra de adoração especificamente. Eu queria dividir algo com vocês nessa noite. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 22, deixa ela aberta. Não vou ler já, mas já abre e deixa aí separadinho, Gênesis capítulo 22. Mas na interpretação bíblica, nós temos uma premissa, e essa premissa é de que quando um assunto ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia, na Escritura, isso se torna uma chave para as futuras menções, ou quando ele for mencionado novamente. Uma palavra, um exemplo, quando uma palavra é mencionada pela primeira vez,
dentro de um contexto, ela tem uma chave ali, e que isso vai servir como chave para as próximas interpretações, menções. Isso é chamado na interpretação bíblica das Escrituras de lei da primeira menção. Todas as vezes que você menciona a Bíblia, menciona algo, tem ali a lei da primeira menção, pode ser chamado assim. Então nós vamos ver algo com relação à primeira menção na palavra sobre adoração ou adorar, que está lá em Gênesis. Diz assim, em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 5: Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, Abraão. Ao que ele ouviu: eis-me aqui, Senhor. E disse: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão então se levantou bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Então Abraão ordenou aos teus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos a vós. Amém? Então aqui nós temos a primeira vez que é mencionada a palavra adoração na Bíblia. Quando Abraão pega o seu filho, ele fala: olha, fica aqui, falou para os seus servos: fica aqui que eu vou até no monte. Ele não falou assim: eu vou lá matar o meu filho, eu vou lá sacrificar o meu filho. Ele falou assim: nós iremos até lá e adoraremos. Eu vou até ali e adorarei, e depois voltaremos. Então a gente pode ver a primeira menção, né? E diante disso, nesse contexto, a gente pode fazer essa avaliação da lei da primeira menção. Quando Abraão fala que ele vai, ele não fala: não, eu vou lá cantar, eu vou lá dançar, eu vou lá para adorar ao Senhor. E adoração está ligado a sacrifício. Talvez você já tenha ouvido isso, mas para você que não ouviu, a primeira menção de adoração, ela está ligada a sacrifício. E isso abre aqui então uma chave e desata algo com relação à adoração. A atitude de Abraão de ouvir a voz de Deus e caminhar na direção, né, para cumprir a vontade do Senhor, não a vontade dele, a vontade do Senhor, nos dá um exemplo de como deve ser a nossa atitude de adorador. Nos dá um exemplo, porque ele foi a primeira pessoa que ele falou: estou indo ali para adorar. Então isso já serve de exemplo para nós. Como deve ser a atitude de um adorador? A atitude de um adorador tem a ver com sacrifício. Então nós estamos numa semana de adoração que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Então essa semana Deus está querendo nos dizer: adoração tem a ver com sacrifício. Eu me lembro que nós tivemos a escola de adoração, escola, né, de adoração, escola profética de adoração. E quantas pessoas vinham aqui para perguntar: mas eu não vou, para falar, eu não vou porque está relacionado à música. E não estava relacionado à música, estava relacionado à adoração. Isso é ser um sacrifício vivo, renunciar à nossa vontade para fazer somente a vontade do Senhor. Olha só o que diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, os meninos vão colocar aqui. Se você está aí com a sua Bíblia, você está aí com o aplicativo da igreja, meu irmão, nós temos o aplicativo da igreja, não esqueça. Se você não baixou no seu celular, baixe o aplicativo, tem Bíblia ali também. Então quando você for pegar a Bíblia no seu celular, abra o aplicativo aqui da casa, assim você também fica seguindo e acompanhando o que está acontecendo. Olha lá em Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos ver o significado de sacrifício, sacrifício está ligado a quê? A renúncia voluntária. Sacrifício está ligado à dedicação absoluta. A imolação, que imolação nada mais é do que morte.
Então, quando nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo, tem que ser um ato racional, de que nos oferecemos de forma absoluta ao Senhor, e falar: Senhor, eu me rendo diante do Senhor, de uma forma racional, uma atitude de rendição, para que eu possa de fato sacrificar de forma racional a minha vida, os meus desejos, aquilo que eu tenho, tudo que é o meu ser está à minha volta, para adorar o Senhor. Isso tem que ser algo racional. Adorar o Senhor tem que ser algo racional. Às vezes a gente mistifica muito as coisas e a gente fala: a rendição, eu preciso sentir algo, o perdão, eu preciso sentir algo, o servir, eu preciso sentir algo. Não, meu irmão, é racional, é intencional, né? Eu não sinto, por isso que eu sirvo ao Senhor. Não, eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor, eu entendo o que Ele fez para mim, por isso eu me disponho a fazer de forma intencional, racional, sabendo o que eu estou fazendo, indo. Amém? E por isso nós falamos que quando nós, falamos assim, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você deve submeter a sua vontade ao Senhor, totalmente. Em algumas ministrações nós até ouvimos já assim: você perde a sua vontade. É que às vezes as pessoas, quando ouvem isso, parece que choca e fala assim: nossa, eu não tenho vontade mais então. E aí a gente ouve as pessoas falando assim: calma aí, mas cadê meu livre-arbítrio? Nos discipulados tantas vezes a gente ouve isso. Eu vi ele falando aquilo. Nós perdemos a nossa vontade quando a gente se rende diante do Senhor, entrega a vida ao Senhor. Então eu perco eu não tenho livre-arbítrio. A Bíblia diz que eu tenho livre-arbítrio. Eu me torno uma marionete, né? Então eu faço as coisas de forma irracional, não penso, não tenho vontade própria. Não é nada disso. Mas é que o Senhor nos fez livre, nos libertou na cruz, e de fato nos libertou para que fôssemos livres. Mas quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor, eu entendo e eu sei que a minha vontade pode até ser boa, mas a dele é perfeita. Então eu falo: eu não quero a minha vontade, mas eu quero a dele. Por mais que eu não entenda no momento o que está acontecendo, por mais que eu não entenda no momento as coisas acontecendo ao meu redor, por mais que eu olhe e pareça que tudo está caindo na minha cabeça, se eu sou uma pessoa fiel, se eu tenho caminhado em lealdade, se eu tenho adorado o Senhor, eu sei que a vontade dele vai se manifestar junto à minha vida, e a vontade dele é perfeita. Então diante disso eu decido, preste atenção, renovar a minha mente. Nós estamos lá em Romanos, olha só. Diante disso, entendendo que a vontade do Senhor é perfeita, a minha pode ser boa, mas a dele é perfeita, eu decido renovar a minha mente, mergulhar na vontade do Pai, para que eu possa experimentar de fato qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí, isso não quer dizer que nós não podemos ter sonhos. Nós devemos sonhar, mas os nossos sonhos têm que estar submetidos diante de Deus, para nós entendermos as motivações do nosso coração. Então eu posso sonhar, as mulheres podem sonhar, nós podemos sonhar em coisas, às vezes materiais, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, mas os nossos sonhos precisam estar submetidos ao Senhor, para que de fato a nossa motivação esteja correta. E porque o Senhor fala sobre sacrifício vivo, porque nós só nos tornamos verdadeiros adoradores quando temos a disposição de fato de sacrificar as nossas vidas. Preste atenção, nós estamos construindo algo para essa noite. Por isso que o Senhor vai nos dando chave na tua palavra, e em diversos momentos Ele vai falando sobre sacrifício. Fala sobre sacrifício em adoração, fala sobre apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor, porque só nos tornamos verdadeiros adoradores, preste atenção, quando de fato nós estamos e temos disposição de sacrificar a nossa vida ao Senhor. Por isso que o Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, porque a adoração não está ligada à música, mas está ligada à rendição e sacrifício. Lá em João 4 diz isso: o Senhor está à procura daqueles que o adoram e adoram Ele em espírito e em verdade. Então nós compreendemos que todas as vezes que nós falamos
a palavra sacrifício, nós estamos falando de adoração. Toda vez que nós falamos de adoração, nós estamos falando de sacrifício. Todas as vezes que nós falamos de adoração, nós estamos falando de sacrifício. Todas as vezes que nós falamos de sacrifício, nós estamos falando de adoração. Porque todas as vezes que eu adoro o Senhor, eu adoro o Senhor com a minha vida. E se a minha vida está diante dEle, tudo que eu tenho está diante dEle, então eu sacrifiquei diante dEle, eu dei para Ele. Vocês estão comigo? Eu entreguei para Ele, não mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Eu estou adorando. Eu estou adorando. E todas as vezes que o Senhor te vê adorando, Ele olha e fala: nossa, Ele está me adorando de verdade, porque a vida dele está rendida diante de mim. E aí a manifestação de Cristo é real através das nossas vidas. É uma adoração pura, é uma atitude pura. Então Deus recebe o Cristo que se manifesta através das nossas vidas. Você sabe que o significado de adorador, preste atenção nisso. Tem que ser ainda. O significado de adoração, adorador. O significado da palavra adorador significa aquele que ama alguém de forma absoluta. Preste atenção. Então, ser um adorador não está ligado à música e não está ligado a algo místico. Ser um adorador está ligado a amar alguém de forma absoluta. Então a gente une aqui 3 coisas. Adoração está ligada a sacrifício. E adorador está ligado a amor. Alguém que ama de forma absoluta. Ser um adorador está ligado a ter um coração rendido e que ama o Senhor. Então eu amo o Senhor porque eu me empenho para ser para minha esposa o marido que Deus quer que eu seja. E por isso eu adoro a Ele. Então eu amo o Senhor. Por isso que eu estava falando no começo que a atitude de se render, a atitude de servir, isso é um ato racional. Então eu amo o Senhor. Então eu me empenho em vir a casa, servir ao corpo, servir ao Senhor, servir as pessoas, seja em qualquer área aqui da igreja, seja na recepção, seja no som, seja na mídia, seja em qualquer área. E com isso eu adoro o Senhor, porque o Senhor vê que eu estou fazendo aquilo porque eu amo a Ele. E não apenas por um serviço, não apenas por ter um ativismo religioso, por fazer algo, porque eu preciso fazer algo. Vocês estão comigo? Amém. Então eu amo o Senhor e por isso eu me empenho para ser para o João, para o Joaquim e para a Liz, o pai que Deus quer que eu seja. E eu sendo o pai que Deus quer que eu seja para os 3, assim eu adoro o Senhor. Então nós estamos adorando o Senhor o tempo inteiro. Por isso que a adoração é tudo. Por isso que a adoração é tudo que nós fazemos. Nós servimos ao Senhor, nós vivemos e fomos criados para adorar a Ele. E tudo aquilo que a gente adora, nós nos tornamos iguais. Então quanto mais nós adoramos o Senhor, Luiz Hermínio fala isso, certo? Apóstolo Luiz Hermínio, quanto mais nós adoramos o Senhor, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele. Deus nos mostra na Bíblia um exemplo e nos mostrou o que é o verdadeiro amor no reino. Lá em João 3,16, não precisa abrir, você conhece. E para você que talvez aqui pela primeira vez ou novo, tem aqui atrás também, mas diz assim: porque Deus, preste atenção, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Tem sacrifício aí de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós vemos novamente aquilo que eu falei lá atrás das ligações. Vemos que o verdadeiro amor também está ligado ao sacrifício. Por isso Deus nos instrui como deve ser o amor do homem com a mulher, um exemplo. Que se o homem de fato ama a mulher, ele tem que estar disposto a quê? Sacrificar a sua vida pela esposa.
Não é a questão do sacrifício somente, mas é o seguinte: você só vai conseguir sacrificar a sua vida pela sua esposa se você de fato ama ela. É um amor verdadeiro, é um amor baseado em Cristo. O amor está intimamente, diretamente ligado a dar. Jesus adorou o Pai quando se entregou. Quando Jesus se entrega na cruz, Ele adorou o Pai, porque Ele estava dando a sua vida, pelo propósito eterno, por aquilo que Deus tinha estabelecido, pelo chamado que Deus tinha para a vida dele, por aquilo que Deus instruiu para ele. E Jesus amava tanto que deu a sua vida por mim e por você. Por que Ele deu? Porque Ele nos amava. E por que a gente tem tanta dificuldade às vezes de nos sacrificarmos ao Senhor, de sacrificarmos a nossa vida ao Senhor, de adorarmos ao Senhor com a nossa vida? Isso vale aqui uma pergunta: será que nós amamos o Senhor verdadeiramente? Se está difícil de render as nossas vontades ao Senhor, se está difícil de você entregar aquilo que para você é de mais precioso, e não é só aquilo, mas a sua vida por completo, todas as áreas que você atua, as tuas finanças, é um sinal que você não ama o Senhor verdadeiramente, porque só sacrifica, só dá, só se dispõe a adorar o Senhor quem verdadeiramente o ama. Parece simples, mas é profundo. Parece simples, mas é profundo. E nós estamos num mês tão especial, e nós temos a oportunidade de vir à igreja diversos dias na semana para estabelecer uma primícia de adoração, ou de vir na igreja vários dias na semana para estabelecer uma primícia de oração, onde o Senhor vai ver a tua vida se posicionando em oração, e assim você abre chaves de revelação. O Senhor vai responder a tua oração, o Senhor vai vir e vai se manifestar em revelação, abrindo novas coisas sobre a tua mente. Ou primícia de honra, porque aquele que honra recebe honra. Ou no final do mês uma primícia financeira, e aí a gente não vem. Ou quando chega na semana da primícia de finanças, a gente fica tenso, a gente fica com medo, a gente retém, a gente não sacrifica, porque talvez você, eu não me incluo nisso, com toda humildade, mas eu falo essa realidade, porque talvez não ama o Senhor por completo, e não é talvez, não ama. E nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu te amo, eu te adoro. E essa palavra não é uma palavra de exortação, falando você não ama, não é isso, mas é Deus, como um carinho de um pai que nos ama, falando assim: deixa eu te posicionar no começo do ano, porque eu quero fazer com que você estabeleça um padrão para o resto do seu ano e para o resto da sua vida. Vocês estão entendendo isso? Então Deus fala assim: preste atenção, meu filho, avalia o teu amor por mim, avalia a tua disposição de se sacrificar por mim, avalia a tua posição de adorador que você é, que todos nós somos. Em João diz assim, lá em 3,16a, nisto conhecemos, 1 João, nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. Não existe amor sem dar. Se o próprio Deus, preste atenção, se o próprio Deus deu o seu Filho por nós, muito mais nós, que somos meros mortais, temos que dar e sacrificar. Se Ele sacrificou o Filho dele por nós, nos dando um exemplo da importância disso, da importância e do poder que existe no sacrifício e no dar, nós precisamos mergulhar nisso e de fato nos render diante do Senhor. Quando nós chegamos diante do Senhor a primeira vez e falamos assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, render a minha vida ao Senhor, que nós possamos de fato mergulhar nisso, e que as nossas palavras passem a de fato a ter e o peso que elas de fato deveriam ter. Fala: Deus, eu falei com o Senhor lá no início, que eu gostaria de entregar a minha vida ao Senhor por completo, oferecer a minha vida ao Senhor como um sacrifício vivo, oferecer o meu casamento ao Senhor, oferecer as minhas finanças ao Senhor, oferecer os meus filhos ao Senhor.
Se talvez você está olhando nessa noite falando: Deus, eu não coloquei diante do Senhor todas as áreas da minha vida. É uma noite de arrependimento. Fala: Deus, me perdoa, eu não entendi o que era isso lá atrás, ou talvez não entendi até hoje, mas eu quero entrar nesse caminho hoje. Eu quero entrar nessa atmosfera hoje, eu quero entrar nessa dimensão, na verdade, hoje. Vocês estão comigo, meus irmãos? Diante disso, preste atenção, eu vou caminhando para o final. Diante disso, Abraão, por amar a Deus, se dispôs a sacrificar Isaque, e a sua adoração provocou Deus a manifestar o sobrenatural dele. Por isso que a adoração, ela move o sobrenatural de Deus. Por isso que a adoração move o sobrenatural de Deus. Todas as vezes que nós adoramos o Senhor de verdade, verdadeiramente, aquele adorador que a Bíblia diz que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores que têm disposição de sacrificar a sua vida, de entregar a sua vida, de render a vontade pessoal diante do Senhor para viver a vontade dele. Todas as vezes que nós nos tornamos verdadeiros adoradores, nós provocamos a Deus. E Deus, Ele se sente, entre aspas, né? Tem que falar entre aspas, senão depois isso acaba podendo, as pessoas falam que é heresia. Deus se sente assim, na obrigação de abençoar os filhos. Fala: cara, eu não posso não responder. Eu estou vendo a postura da Joyce, eu estou vendo a postura do Thiago Melo, eu estou vendo a postura da Bárbara, eu estou vendo a postura do Marcos Lamberti. Eles têm se rendido diante de mim, eles têm entregado a vida, aquilo que ele tem, o sonho, o Isaac deles. Eles vão colher o sobrenatural, eles vão viver o sobrenatural, eles vão acessar o sobrenatural. Todas as vezes que nós nos oferecemos como sacrifício vivo ao Senhor, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Olha lá, em Gênesis 22, do 9 ao 13 diz assim, Gênesis 22, 9 e 13, a sequência daquilo que nós começamos lendo. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs de lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar e em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. O que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhes faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho amado. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. Abraão não estava ali oferecendo um filho. Primeiro que já é difícil oferecer um filho. Eu fico me pensando isso hoje, olhando para o João, olhando para a Liz, olhando para o Joaquim, aquelas figuras, aquelas bombas atômicas. Meu irmão, eu tenho uma usina nuclear em casa. Eu nunca vi tanta energia naquele lugar. Hoje eu acordei, olhei na cama, os meninos acordam cedo, cara, não entendo isso. Eu falo às vezes com o Alessandro e com a Natália, às vezes eu encontro eles na rua do condomínio, os dois lá, eu falo: cadê seus filhos? Estão dormindo, 11 horas da manhã, isso é céu na terra, 11 horas da manhã o filho dormindo, em casa é 6h30, tem gente chorando já, aí você está lá, hoje estava chuvoso, ontem chuvoso, você quer descansar, daí um acorda, acabou, acorda todo mundo, vem todo mundo para a cama, aí já acabou também, porque não dá nem para você tirar a soneca. Eu olhei para a cama hoje e falei: Fê, essa cama está cheia, né? 3 filhos, mais uma energia. Mas eu olho para eles e falo: cara, sacrificar um filho. Abraão em nenhum momento titubeou, ele pegou e quando Deus falou: me oferece seu filho, ele falou: beleza, eu vou lá oferecer o meu filho. E ele se dispôs a isso. Só que o fato dele se dispor a oferecer o filho dele, e Deus viu nele lealdade, fidelidade, Deus viu nele a disposição de não negar o propósito e aquilo que Deus tinha pedido. Quantas coisas Deus já pediu para nós, quantas coisas Deus tem reiterado e pedido para nós, e às vezes não é um filho,
Eu não lembro de saber de alguém aqui que Deus falou que pediu o filho para sacrificar um filho vivo. Sacrifica seu filho aí, pega aí a faca e sacrifica. E nós negamos. Às vezes um negócio, às vezes um sonho pessoal, às vezes um casamento que não é da vontade de Deus, às vezes uma amizade, coisas tão simples, nós não abrimos mão. Mas ele se dispôs ali a dar o filho dele, e com isso Deus veio, se manifesta diante da atitude dele, e Deus traz a solução, que é o cordeiro. Isso já é algo sobrenatural, preste atenção, isso já é algo sobrenatural. Apareceu um cordeiro ali, um carneiro, do nada. Se você for ver a geografia do Monte Moriá, os estudos mostram que era na região do Monte Moriá, uma região rochosa, alta. Não era, meu irmão, e não era um cordeiro gritando ali, né? Era um cordeiro amarrado pelo chifre. Então, alguém subiu lá e amarrou o cordeiro pelo chifre, né? Tá bom, então Deus mandou um anjo e amarrou o cordeiro, mas não era gente, impossível. Mas Deus providencia o cordeiro, que é já algo sobrenatural, mas é uma solução que Deus deu para isso. E como eu vejo Deus, como eu olho isso para as nossas vidas, se nós temos a disposição de fato adorar ao Senhor com as nossas vidas, entregando como um sacrifício vivo, e isso é uma atitude diária, é todos os dias. Não é assim, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não, é todos os dias, porque todos os dias nós somos confrontados. Você é confrontado numa negociação, de talvez uma semana, ou num mês, ou num momento que você está precisando de muito dinheiro para pagar as contas. E daí vem uma pessoa e fala assim: dá para fazer sem nota? Vamos fazer um esqueminha para ganhar um dinheiro aqui a mais? Você fala: não, cara, não dá, porque não é certo. Eu estou adorando o Senhor com a minha atitude, porque eu estou fazendo o que é certo, e com isso eu adoro Ele. Eu sacrifico a alma, o desejo, aquele dinheiro que, quando você olha a conta daquilo que ia ser a diferença, era bem aquilo que você precisava. Então todos os dias você é confrontado. No teu casamento, quando alguma coisa acontece, vocês conversam e divergem num pensamento, e você fala assim: calma aí, eu não vou ser arrogante, eu não vou ser orgulhoso, mas eu vou ser o marido que eu preciso ser, eu vou ser a esposa que eu preciso ser. Eu sacrifico a minha vontade, a vontade humana. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós oferecemos a nossa vida como sacrifício, Deus vai prover o sobrenatural. Ele vai fazer o cordeiro aparecer, Ele vai fazer o cordeiro gritar lá no fundo, Ele vai fazer as coisas serem transformadas, Ele vai mudar tudo. Nós estamos provocando a Deus. Mas dentro desse contexto, onde o cordeiro já é algo sobrenatural, eu vejo algo muito mais sobrenatural nessa passagem, e que tem a ver com primícia, e que tem a ver com o mês que nós estamos vivendo. Porque quando a gente olha a vida de Abraão, tudo aquilo que aconteceu na vida de Abraão, quando ele se dispôs a entregar o seu filho Isaque, que era o filho da promessa, Deus falou assim: cara, é como se Deus falasse assim: esse cara foi além, esse daí, esse é firme. Deus fala: eu preciso, como eu disse lá atrás, eu preciso abençoar ele. Você provoca a Deus, você cria diante de Deus um memorial, que todas as vezes que ele olha para aquilo, ele fala: meu Deus, eu preciso. Então Deus pega, vê aquela atitude de Abraão, de um filho, que era o filho que ele tinha, o filho da promessa. Ele fala assim, ele quis e teve disposição de ofertar o seu filho para mim, o filho da promessa. Então calma aí, eu vou gerar sobre a vida dele, sobre a mesma espécie. E Deus faz de Abraão um mero homem, pai de nações. Isso é sobrenatural. Um homem que não podia ter filhos, já velho, teve filho velho, e de repente, não que não podia ter filhos, mas de idade, que já foi, idade avançada, já foi um milagre. Deus faz dele pai de nações.
Deus multiplica na espécie, porque Ele se dispôs a entregar a sua vida por completo, aquilo que tinha de mais especial, aquilo que para Ele era mais importante. Deus vem e fala: esse filho me adorou da mesma forma que eu ensinei o que é o amor, porque só adora quem ama, sacrificando, tendo disposição de sacrificar. Então eu vou abençoar. E Deus faz ali um milagre. Todas as vezes, meu irmão, que nós nos posicionamos como verdadeiros adoradores, todas as vezes que nós nos posicionamos com disposição de sacrificar aquilo que nós temos de mais importante, que é as nossas vidas, que é as nossas vontades, que são os nossos sonhos. E quantos sonhos nós temos? O Senhor move o sobrenatural. Por isso que o Senhor tem trazido tantas palavras proféticas para essa casa. Preste atenção, porque quando nós falamos de hospital, nós não estamos falando de uma vontade pessoal, porque o apóstolo L não quer ter o nome dele no hospital, Hospital Apóstolo L, né? Não é isso, não. Deus trouxe uma palavra do hospital porque é algo profético para essa cidade, que vai abençoar a cidade. Não é causa própria, mas é para o reino. E quando Deus vê uma igreja se levantando para trabalhar nessa direção, para caminhar nessa direção, Ele move o sobrenatural. Por isso eu creio que nós veremos o hospital aqui estabelecido. Quando nós falamos de terra de adoradores, e nós sacrificamos as nossas vidas em atitudes, em atos, sacrificamos a nossa imagem, né, com atos proféticos. Quando eu falo imagem, nos dispondo a falar isso para as pessoas, e muitas pessoas vêm e fazem chacota da gente, não acreditam como casa nisso. E isso não é só para a nossa casa, é para todas as igrejas de Taubaté, mas nós levantamos essa bandeira. O Senhor vê, isso não é causa própria, isso é para o reino. Eles estão tendo disposição de sacrificar a vida, de sacrificar o tempo, sacrificar o dinheiro, sacrificar aquilo que eles têm, por um propósito do Senhor. Então o Senhor vai e tem transformado essa cidade em terra de adoradores. E por isso que o Senhor, Ele tem desejo de nos abençoar. Nós somos já abençoados pelo Senhor, todas as sortes de bênçãos, mas o Senhor tem desejo de trazer essas bênçãos sobre as nossas vidas, derramar sobre nós tudo isso que Ele tem para nós. A única coisa que nós precisamos é nos render diante dEle e sacrificar de fato as nossas vidas, e nos tornarmos assim verdadeiros adoradores, porque o verdadeiro adorador, a adoração verdadeira, irá gerar o sobrenatural de Deus. Que nessa noite, meu irmão, e aqui eu já encerro, que nessa noite a gente possa nos posicionar diante do Senhor verdadeiramente. Nós estamos numa noite não de um culto normal, nenhum culto é normal, mas especificamente da ceia. Nós estamos numa noite que é o resultado de um sacrifício. E que legal Deus dar uma palavra assim. Em nenhum momento quando eu escrevi essa palavra eu pensava na ceia, mas é uma realidade. Nós estamos numa noite de sacrifício. Nós estamos aqui hoje, preste atenção, foi algo sobrenatural sobre as nossas vidas, fruto da disposição de Jesus dar a vida por nós. Ele deu e nós ganhamos. E a atitude de Jesus sacrificar a sua vida por nós, Deus sacrificar o seu filho, mas Jesus, quando vai à cruz, Ele vai de forma racional, intencional, e Ele entrega a vida como sacrifício, desatou algo que foi a ressurreição. O sobrenatural de Deus acontecendo também. E o sobrenatural de Deus não só aconteceu na ressurreição, mas aconteceu também nas nossas vidas, trazendo vida eterna. Então que a gente possa de fato abrir mão do nosso eu, abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, e viver aquilo que o Senhor tem para nós. O que essa canção diz que nós cantamos: permitir que o amor do Senhor nos torne pessoas melhores, semelhantes a Ele. Amém? Você pode ficar de pé? Mergulhe nessa palavra nessa noite. Fale: Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu faço todos os dias, que eu avalio minha vida, eu falo: Deus, eu preciso me oferecer como sacrifício vivo.
É isso que eu faço todas as vezes que eu subo aqui para estar ministrando adoração. É isso que nós falamos como adoração, a adoração através da música. A música é uma ferramenta de adoração. É isso que eu falo para a equipe. Falo, gente, que a gente possa de fato ser esse sacrifício vivo, para que quando o Senhor olhar para nós aqui, adorando a Ele através da música, de fato Ele veja a vida de Cristo em nós. E talvez a vida do Senhor não está se manifestando através da sua vida, não está se manifestando no teu casamento, não está se manifestando nos teus negócios, porque falta de fato uma vida de entrega, porque falta de fato um amor verdadeiro, que é o amor baseado em Cristo, o exemplo que Ele nos deu, um amor que tem disposição de dar, de sacrificar tudo. 2022. Ser sobrenatural.